Bem-vindos! Estamos agora dando início ao módulo 4 do nosso curso. Sou o professor Josimar, já estive com vocês nos outros 3 módulos, né? E agora estamos caminhando já para a conclusão de nosso estudo, ok? Bem, nesse módulo nós vamos estudar o orçamento familiar, o gerenciamento do dinheiro e de recursos financeiros dentro da família, compras por impulso, nível de comprometimento da renda mensal, aposentadoria e previdência. Bem, esse módulo, digamos, ele vai tratar agora de um assunto que foge um pouco do concreto, né? Vai entrar um pouco mais assim no subjetivo, no psicológico. Porque quando se fala de orçamento familiar, a primeira coisa que a gente pensa é no grupo familiar, né? É o pai, a mãe, o filho, os irmãos e os agregados ali, né? Então, como fazer um orçamento familiar? Esta é a grande pergunta, né? Então vamos lá. Bem, nós poderíamos entender que o orçamento familiar é um acordo feito com os membros da família, ou um acordo feito entre os membros da família, né? Por que um acordo? Porque se você imaginar uma família pequena, marido e mulher, são 2 pessoas. Para que elas concordem em algo, sempre é necessário conversa, né? Então, você fica analisando, basta o marido propor o maior rigor no controle das contas, basta o marido propor parar para pensar antes de gastar, ou basta a esposa propor isso? Não é bem assim, né? E aí quando a família aumenta um pouco, que passa a ter lá os filhos, né? Eles também começam a influenciar essas questões. Então, como uma família vai poder se planejar, vai poder estabelecer uma meta em comum, sempre na base da conversa. Por isso que o orçamento familiar, ele é mais um acordo, é mais uma concordância entre os membros da família do que simplesmente fazer uma planilha. Porque quando a gente pensa em orçamento, a primeira ideia que vem é planilha. Entretanto, a planilha é uma ferramenta, né? É uma ferramenta muito importante que organiza, vamos dizer assim, ela deixa claro o horizonte. Ela deixa claro o passado, o presente e o futuro. Ela deixa claro o passado porque estão marcados ali de onde veio o dinheiro e para onde foi. Ela deixa claro o presente porque ela explica por que você está numa determinada situação. Por exemplo, se a pessoa está inadimplente e ela não tem um controle, talvez ela nem saiba por que ela está inadimplente. Talvez ela nem saiba porque está com o nome no SPC, no Serasa. Talvez ela nem lembre mais por que estão ligando para cobrar ela, né? Então veja, falta o quê? Falta o conhecimento da realidade presente. E quanto ao futuro, a planilha ajuda, com certeza, a você projetar as suas metas, né? Então, pessoas equilibradas, famílias que não estão assim desequilibradas financeiramente, elas pretendem viajar, pretendem trocar de carro, pretendem comprar uma casa, pretendem ter mais horas de lazer. Agora, como é que ela sabe que vai conseguir isso, né? A planilha ajuda. Então a planilha é uma ferramenta. É uma ferramenta que mostra o que houve no passado, o que está acontecendo no presente e o que poderá haver no futuro. Entretanto, a melhor planilha não vai funcionar se a família não estiver de acordo com o que está sendo colocado na planilha, tá? Isso aí também a gente pode pensar a nível de pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa ainda é solteira. Mas é o mesmo caso. Ela tem que fazer um acordo com ela mesma, né? Primeiro, que seria a questão do comportamento, da forma como gastar, da forma como investir o dinheiro, né? A forma como buscar o recurso. Ou seja, o orçamento familiar, tanto quanto o orçamento individual, depende muito mesmo de fatores psicológicos, né? De fazer aquele acordo com a família ou com nós mesmos, tá ok? Bem, esses controles, né, que eu citei anteriormente, que seriam as planilhas, elas são apoio, como eu falei. Depois que se estabelece o acordo no grupo, depois que se pensa o que o grupo acha importante, aí se toma nota, se começa um controle, se começa um planejamento, né? Claro que antes de dar o primeiro passo,
tem que ter o planejamento. Essa é a regra de ouro, né? Se nós na vida fizéssemos tudo planejado, olha, muita coisa seria evitada aí, né? Então, basicamente são anotações, podem ser feitos em um caderno ou em planilhas, podem utilizar aplicativos ou serem manuais. Ou seja, a forma como a pessoa vai tomar nota, para ela poder começar a montar a história dela, não é tão relevante, né? Porque quem tem acesso ao computador pode montar um Excel. Quem não tem acesso ao computador pode fazer no caderno, não é mesmo? Então não é a questão de onde você toma nota, mas é justamente a questão da intenção de tomar a nota. Por que você está anotando, né? É para controlar? É para pressionar alguém? Ou é realmente visando um planejamento que leve a uma situação familiar mais estável, a uma qualidade de vida melhor de todos os membros da família? Pois é uma coisa a ser pensada. Então aqui tá, para vocês verem como uma planilha é uma coisa tranquila. Esse modelinho aqui que eu estou mostrando, né, seria uma ideia, como montar uma planilha. Montada no Excel, né, a gente tem ali as entradas, as saídas, né, que seria o fluxo de caixa. Aqui seria já um fluxo de caixa do que está acontecendo, né, então seria o momento, o presente, né. Então nas entradas ali você colocaria a fonte de renda da família, né. Se o marido e a mulher trabalham, põe o salário dos dois. Se o marido, a mulher e o filho trabalham, coloca os três. Por isso que tem que ter a concordância, né, gente? Começa por aí, né? A pessoa está disposta a colocar o salário dela compartilhado ali, para que todo mundo possa saber e também que faça parte de um conjunto único financeiro. Então, realmente, o controle do orçamento familiar é um pouco mais, requer um pouco mais de habilidade de negociação mesmo, né? Mas a ideia seria você marcar todas as entradas ali e marcar as saídas, né? Então aí você saberia exatamente de onde veio e para onde foi o seu recurso. Isso aqui você pode fazer para a família ou pode fazer para você mesmo, né? Enquanto não consegue atingir a família como um todo, atinge o individual. Primeiro você. E aí você vai ser o exemplo, né? Bom, aí temos o caso das compras por impulso e comprometimento da renda, né? Isso acredito que todo mundo tem uma noção do que é uma compra por impulso, né? É comprar no momento ali, bateu o olho, comprei. Então, a compra por impulso é a compra impensada, né? Não se analisa os benefícios e os custos da ação. Pode comprometer uma faixa alta dos rendimentos, pode levar à inadimplência, ao estresse pessoal e familiar. A compra por impulso, então, seria aquela falta de raciocínio sobre o que vai fazer, né? Seria a compra ali por paixão, né? A pessoa está caminhando lá no shopping, né? E vê lá um sapato, um vestido, um paletó, ou tá com um filho ali, o filho vê um brinquedo, e naquele momento mesmo ele nem tinha pensado em comprar nada, compra. Isso é uma compra por impulso. O que pode causar de problema? Bom, se você compra por impulso, você está fugindo do planejamento. Então, com certeza, você não vai conseguir cumprir nem as metas que você estabeleceu no teu orçamento lá, né? Provavelmente a pessoa que é acostumada a comprar por impulso nem tem orçamento. Ela compra do jeito que dá, na hora que aparece ali, né? Então, isso pode levar à perda do controle das finanças, pode levar ao excesso de uso de cartão, ao excesso de uso de cheques, né? Ao excesso de crediário. E aí, quando chega a conta, né, a pessoa pode não ter recursos financeiros suficientes para cobrir. E isso pode levar ela a cometer a inadimplência, né? E a inadimplência pode levar à negativação do nome, ou então pode levar a um estado de estresse, né? Porque se a pessoa é casada ou se tem uma pessoa assim que compartilha com ela a vida, com certeza ela vai ser reprimida, né? E aí o que acontece? Ela pode ficar brava, pode ficar nervosa. Isso aí começa a desequilibrar a vida, né? Desequilibrar a vida da família, desequilibrar a vida pessoal e pode até mesmo causar problemas psicológicos na pessoa, né? Dela achar que ninguém a ama, ninguém a entende, né? Então veja, a compra por impulso tem que ser combatida, né? Vamos assim dizer.
E como evitar a compra por impulso, né? Aí é realmente um trabalho de aperfeiçoamento próprio, né? O orçamento pessoal é uma ferramenta eficaz. O orçamento pessoal, aquela anotação, aquele planejamento, é uma ferramenta eficaz. Entretanto, a gente sabe que anotar apenas não resolve, né? Então nós temos que começar a desenvolver hábitos que nos ajudem assim a desacelerar a vontade de gastar, né? Um deles seria desenvolver o hábito de ponderar as consequências, né? Se você antes de passar o cartão ali, você pensar assim, mas isso aqui vai agregar alguma coisa ou vai ser apenas mais um guardado lá no guarda-roupa, guardado no armário, né? Tem que analisar esse ponto aí. Hoje em dia a gente vive uma situação perigosa, né? Porque dá para comprar pela internet, não precisa nem sair de casa, né? E muitas vezes não tendo o que fazer, você passeia ali por alguma loja, por algum site ali, e basta um clique, né? Basta um clique e você compra. Comprou, pode até cancelar a compra, mas é tão burocrático, né, que a gente acaba não cancelando mesmo, tá? Então teríamos que ponderar, né, antes de dar o clique, antes de comprar. Isso aí vai agregar o que para mim? Daí também seria interessante, né, dentro do possível, conversar com alguém antes de fazer a compra, né? Você externalizar o seu desejo, né? Conversar com um amigo, alguém que confie, e dizer, olha, eu estou pensando em fazer tal coisa, comprar tal coisa, né? Daí a pessoa, ela não que ela vá ser mais sábia do que você, mas ela poderá sentir, por ser mais um peso na sua balança, né? Dependendo da opinião que ela dar, você vai saber se está no caminho certo ou no caminho errado. É muito interessante a minha experiência como contador que eu fui de concessionária de veículo, né? O vendedor, ele sempre conversando comigo, ele dizia assim, não, quando o homem vem sozinho olhar o carro, a gente sabe que a venda não está fechada ainda. Porque normalmente, né, o homem, quando é casado, ele olha o carro, né? Mas para fechar o negócio ele traz a esposa, né? Aí o vendedor sabia que quando ele vinha com a esposa, o negócio estava quase fechado, se a esposa concordasse com o carro. Então veja, é interessante, porque muitas vezes, né, a esposa ali era o peso que ajudava o homem a botar a cabeça no lugar, né? Dizer, não, esse carro é muito caro. Então veja, como compartilhar a sua intenção pode ajudar, né? Em tudo, né? Pesquisar alternativas, né? Porque se hoje é tão fácil comprar pela internet, então por que você vai comprar de cara já no Magazine Luiza? Por que vai comprar na Bahia? Por que vai comprar na Americanas? Né? Pesquise mais. Existem sites aí que trazem do Brasil todo opções, né? Por exemplo, o Mercado Livre. Né? O Mercado Livre ele tem empresas do Brasil todo. E nessa de pesquisar alternativas, também é o tempo, né, para o subconsciente processar se realmente aquilo ali é importante. Né? Então você já não está comprando um clique, né? Você já está dando vários cliques ali para você procurar uma alternativa melhor. E nessa de procurar alternativa, você várias possibilidades, você vários modelos, várias cores, vários preços. Às vezes você muda de ideia, já não quer mais aquele, vai para outro. Ou seja, você está dando tempo ao tempo, né? O seu subconsciente está processando se aquilo ali realmente é importante. Então daí já não é mais uma compra por impulso. Já começou a ser uma compra pensada, né? E dar um tempo antes de passar o cartão, né? Aí quando você está no shopping, na rua, andando e vê uma coisa que te interessa, o cartão está no bolso, né? Aí volta lá nos estudos anteriores nossos. O cartão é uma facilidade, mas a gente sabe o problema do cartão, né? Então antes de você entrar na loja, comprar e passar o cartão, dê um tempo. Faça alguma coisa antes que você precisa fazer, dê mais uma caminhada, ou olhe outras lojas, né? Ou seja, não compre naquele momento, não compre por impulso. Veja, tudo isso que eu estou falando depende da pessoa, né? É muito mais fácil falar do que fazer. Mas não tem outro caminho. O segredo realmente é não comprar naquele momento do impulso. É dar tempo ao tempo. É deixar o subconsciente trabalhar a questão. E aí, quem sabe, né, no dia seguinte, ou daqui uma semana, você feche negócio. Mas pode ser que você durma pensando em comprar e acorde chegando à conclusão que aquilo não vai agregar valor para você, que vai ser abandonado. Muita coisa desse jeito, né? Muita coisa mesmo a gente compra e não usa, ok?
Agora, né, já que estamos falando de planejamento, pessoal, é uma coisa assim que é um pouco negligenciada, né? Por vários motivos, né? A gente, quando fala de aposentadoria, a gente pensa na velhice, né? E realmente, né, a aposentadoria chega mesmo, né? Eu sei, né? Eu já cheguei na idade da aposentadoria. Graças a Deus ainda peguei uma boa situação aqui no nosso país, né? Que ainda existe uma aposentadoria razoável. Mas todo mundo aí que acompanha as notícias sabe que está cada vez mais difícil de se aposentar pelo governo, né? Entretanto, o que me preocupa muito, né? Assim, agora eu vou dar a minha opinião pessoal, é quando eu observo pessoas, né, que são autônomas, por exemplo, que não contribuem com a aposentadoria. Porque nós teríamos a aposentadoria oficial e a aposentadoria privada, né, que já foi estudado em módulos anteriores. A aposentadoria oficial, ela é obrigatória, né? Todo mundo que trabalha precisa contribuir. Entretanto, se você é informal, né, por exemplo, se você vende salgadinho, vende artesanato, se você faz concertos, faz lá manutenção de computadores, mas informalmente, o que é informalmente? Não é oficializado. Normalmente a pessoa não contribui com a Previdência. A pessoa tem até, assim, podemos dizer, um pouco de dó de pegar um dinheiro daquele ganho dele e pagar para a Previdência. Isso que eu estou falando é a Previdência oficial do governo, que é a que aposenta quase 100% da população brasileira, né? Quase todo mundo que está aposentado depende do governo. Só que para você ter esse direito, você tem que contribuir, né? Então, o INSS ele disponibiliza... Antigamente era um carnê, né? Mas atualmente são boletins que você gera lá no site do INSS e você pode contribuir todo mês, né? A dona de casa pode contribuir todo mês, né? E isso realmente é pensar no futuro. É um dinheiro que naquele momento dá dó. Mas quando você chega na idade da aposentadoria, é o que você mais quer é se aposentar. Só que daí o que acontece? Quando vai ser feita a análise do seu processo, não tem a quantidade de contribuição necessária. E aí você não se aposenta. E aí, como é que vai viver a velhice, né? Então veja, por mais que tirar o dinheirinho ali, que já é suado, para entregar para o governo seja problemático, é necessário, tá? Tem que pensar no futuro. Quando a gente trabalha registrado, né, numa empresa, ele já é descontado do salário, né? Agora, quando a pessoa é autônoma, que é o problema, tá ok? Então, pense nisso. A aposentadoria privada, pessoal, é também a aposentadoria complementar, ela já é um pouco diferente, né? Ela é feita se você quiser, se você tiver o recurso sobrando, né? O que eu digo sobrando é assim, né? O recurso é questão de escolha. Se você tem um dinheiro, você pode escolher, dentro do possível também. Você vai fazer mais dívidas ou você vai investir, né? Se você for investir, então a aposentadoria privada é um bom investimento. Porque a aposentadoria oficial está cada vez diminuindo mais o valor, né? Então seria bom você ter uma aposentadoria complementar, ok? É necessário incluir a contribuição à previdência oficial no orçamento familiar. Então, se você vai adotar o orçamento familiar, procure incluir já o valorzinho mensalmente ali para você contribuir, sua esposa contribuir. Ou seja, qualquer pessoa da família que tenha condições de contribuir, deve contribuir, tá? E quanto antes começar a contribuir, melhor, né? Na hora de contar o tempo, é mais tempo de contribuição. Agora, a Previdência Oficial tem regras, né? Então, claro que antes de você começar a pagar, você tem que ler as regras ali para saber que direitos você terá. Porque algumas dão direito apenas a se aposentar e algumas dão direito também a você usar os benefícios como o acidente de trabalho, doenças, né? Então, precisaria também parar e entender um pouco melhor essa legislação da INSS aí. O plano de previdência complementar é um investimento e, havendo renda disponível, deve ser priorizado ao invés do consumo, né? Então, se você tem um dinheiro que você consome, consumo sim, é uma coisa que você poderia viver sem, não precisaria gastar aquele dinheiro. Em vez de gastar o dinheiro, então, procure ver quanto que custa um plano de previdência privada. É um ótimo investimento, ok? Parabéns, já terminamos mais um módulo. Então agora é aquela hora que você vai clicar ali no link e você vai responder o penúltimo questionário, tá ok? Nos vemos então no módulo 5 para concluirmos o nosso estudo. Um abraço a todos.